Olá, jovem aprendiz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do projeto Eu Sou, que tem como objetivo contar a realidade de cada profissão. E para falar sobre a profissão de publicitário, está aqui presente o Fábio. Primeiramente, muito obrigada por sua presença, em topar fazer parte deste projeto, compartilhando a sua história e também a realidade da sua profissão, porque é isso e é por isso que eles estão aqui hoje assistindo esse vídeo. E, claro, né, eles estão aqui também para te conhecer e eu gostaria muito que você pudesse aí falar quem é você, de onde você está falando. Fica à vontade. Hum, Olá, boa tarde a todos. Primeiro, eu fico feliz, né, pelo convite de poder participar e espero que possa ajudar de alguma forma um pouquinho dessa experiência aí, tá bom? Me chamo Fábio, tenho 30 anos. Atualmente eu moro na zona leste de São Paulo, né? Ah, Eu nasci e cresci em São Miguel Paulista e ainda hoje moro na Vila Prudente, mas basicamente cresci na região de São Miguel Paulista. nossa, que legal. Então você, assim como muitos outros que fizeram um vídeo, são da ZL. Eu estou Hum. atrás de outras pessoas de outras zonas, né? Mas vamos com a galera da ZL que também, né, povoa aí toda essa cidade, todo esse estado, né, também. Então, É me fale um verdade. pouquinho da sua formação escolar, inclusive, assim, os cursos que você fez, né? Ainda mais jovem, não que você não seja. Não, pode deixar. Eu basicamente no período do ensino fundamental, né, eu acho que o primeiro curso, assim, acho que meu primeiro contato antes de começar com a área de publicidade e propaganda foi um curso de informática, um curso de informática básico, né, com Word, Excel, PowerPoint, literalmente coisas básicas aí, porém muito necessárias pro que vinha depois, né. Logo em seguida, ainda assim no período de ensino fundamental, eu iniciei um curso de manutenção de computadores, né? Que para mim assim despertou um interesse absurdo pela área de computação. Sim, e justamente, Diferente. né, justamente a meus dois primeiros vestibulares, um foi para engenharia da computação e o outro para ciência da computação, né? Inclusive, Nossa. em um dos processos seletivos eu havia sido aprovado para. Olha só! Porém, né, porém nesse percurso ainda, né, logo em seguida, após concluir o ensino fundamental, já no ensino médio, após o curso de manutenção de computadores, eu iniciei a fazer um curso de design gráfico, onde eu cheguei a concluí-lo, né, ele teve mais ou menos uma duração de um ano, e aí no meu último ano de ensino médio, eu estava fazendo em paralelo junto um curso de web design. E aí basicamente eu tinha ali a informática básica, manutenção de computadores, design gráfico e estava concluindo o web design. Basicamente eu estava ali no mundo de coisas que eu já gostava, né, bastante. Só que só depois, basicamente assim, só depois de concluir o ensino médio que veio a dúvida, né? O que realmente eu vou fazer? E aí foi quando eu havia prestado o vestibular, tinha sido aprovado para engenharia da computação, só que estava muito na dúvida porque não tinha certeza se era aquilo que realmente eu gostava, porque a área de design gráfico e a área de web design era uma das coisas que me atraía muito. E aí eu falei assim, vamos esperar mais um pouquinho, vamos tirar essa dúvida depois, né? Após minha conclusão, né, do ensino médio, eu passei um ano, basicamente, estudando, prestando vestibular, ou dando uma olhada nas grades curriculares das formações, né? E até então, quando eu vi uma propaganda na TV que me chamou muita atenção, na época era uma propaganda da Unixul, e tinha uma mensagem assim fascinante e dizia, né, quem quer arruma um jeito e quem não quer arruma uma desculpa. Quando eu olhei aquela campanha, eu falei assim, é isso que eu quero fazer. E aí eu deixei tudo de lado, né? Tanto a parte ali de engenharia da computação, ciência da computação, eu falei assim, não é isso, não serve para mim. Por conta E de uma aí frase, foi, né? Porque a de uma frase eu acho que assim, publicação, na verdade, né? eu acho que talvez a frase ela foi um chamariz ali para uma coisa que eu já gostava, né? Já tinha ali uma certa curiosidade sobre a área.
Mas eu acho que ver aquilo daquele momento, eu falei assim, cara, tem muito a ver comigo. E fala sobre muito quem eu sou, né? Dizer sobre quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Acho que pra gente, principalmente que mora na Zona Leste, a gente sabe o quanto a gente passa por uma série de questões para conseguir ter uma boa colocação profissional, para a gente ter uma certa visibilidade. E acho que naquele momento aquela frase ela caiu de uma forma muito específica ali. Nossa, que mudança! Gente, prestes a fazer um curso que no final não foi feito por conta dessa propaganda. Ah, que incrível, não é à toa, né? Que hoje você é formado. É Mas verdade. me conta uma coisa, com quantos anos você começou a trabalhar? Pode ser aquele, sabe, de registro em carteira, ou até Ah, mesmo perfeito. antes, que eu falo que o jovem, ele inicia muitas das vezes fazendo algumas atividades antes, né? E Exato. que não é remunerado, e que não é registrado, então fica à vontade para contar esses detalhes. Perfeito. Ainda, né, no meu período ali de ensino médio, por volta acho que de uns 15 a 16 anos, eu fiz participei de um processo seletivo dentro da escola mesmo, onde eu estudava, é, e foi aprovado, né? Foram algumas pessoas aprovadas e fui aprovado em primeiro lugar para um projeto chamado Fundap, né? Era um projeto que inicialmente era para as pessoas ficarem responsáveis pelos laboratórios de informática das escolas. E para mim foi o máximo, né? Porque eu já tinha feito curso de informática, já havia feito curso de manutenção, o curso de design gráfico já havia concluído também e estava ali no curso de web design. Foi tudo muito paralelo ali, né? E Que aí foi, legal. acho que a minha primeira experiência com trabalho, né? De falar, poxa, realmente agora estou trabalhando, né? E foi começar literalmente a dar aulas de informática dentro do laboratório, na própria escola de ensino médio, né? Acho que já foi um primeiro contato ali com o público. Eu, antigamente era muito tímido, né? E eu acho que isso também já começou a ajudar um pouco a melhorar isso, né? Eu acho que até Sim. mesmo para quem anos depois iria escolher uma faculdade de graduação para a área de propaganda e comunicação, eu acho que valeu muito a pena esse primeiro período, né? Acho que lá Que durou mais ou legal. menos acho que um ano a um ano e meio, e saindo de lá eu fui trabalhar numa locadora. E assim foi de um mundo para outro, né? Não conta a idade. Se você fala É, locadora, o jovem de hoje vai falar, oi, o que é isso, né? eles não fazem ideia. Hoje a gente vive nessa era do streaming e antigamente não Exato, fazia ideia, né? Tipo, com os DVDs, as fitas, aquele tipo real. verdade, Isso entrega totalmente a idade. verdade. E isso aí que também foi, acho que, uma experiência ótima, né? Porque, assim, eu sou um cinéfilo, com certeza, assim, sou uma pessoa apaixonada por cinema e acredito que provavelmente só agregou ainda mais a vontade de iniciar uma graduação, né, na área de publicidade e propaganda, porque acho que tem tudo a ver, né? As coisas, elas foram Muito. se somando à medida do tempo, assim. Uhum. E aí, acho que, adiantando um pouquinho mais, né, logo após essa experiência aí da locadora, eu acredito que foi mais ou menos uns 2 anos, onde eu já havia também iniciado a minha graduação, né? Eu lembro que Uhum. acho que um detalhe muito específico e acho que muito bacana é que naquela época, né, apesar dos meus pais estarem trabalhando, eles não teriam condições, né, de custear a minha própria graduação. E foi uma das coisas fundamentais para eu ter ido atrás desse trabalho, né, tanto como estagiário, né, no ensino médio, quanto essa primeira experiência aí dentro de uma locadora para poder ingressar à faculdade, né? Posso seguir? Pode, fica à vontade, que eu Pode. estou adorando, mas só me conta se na locadora você foi registrado em carteira ou não. Ah, tá bom. Se foi Tá. informal. Tá, perfeito. A locadora, logo depois de sair desse estágio dentro do ensino médio, um primo meu montou essa locadora, né? Ah, Inicialmente era só, ele havia chamado a minha irmã para trabalhar lá e com o tempo, né, ele viu que tinha uma necessidade de ter mais pessoas e por ter esse conhecimento já de informática, já ter alguns conhecimentos mexendo, vamos dizer, com o computador, que era necessário na época. Apesar de locadora ser algo muito antigo, era uma coisa meio inovadora, porque era uma máquina locadora de DVDs, assim, que a pessoa fazia um cadastro e ela automaticamente tirava os DVDs, assim, era uma coisa
muito doido, mas ao mesmo tempo, assim, que acho que naquela época era uma super novidade, né? Que ninguém não precisava ter tipo, alguém necessariamente ali para te instruir os filmes, né? É, Você e, está retornando ao passado aqui. exato, exato. É Mas bem legal, isso. é interessante. É bom que o jovem, o jovem de hoje, né, saiba Sim, como que era o passado e que hoje nós passamos exatamente por essas transições, né, de sim, mudanças mesmo tecnológicas, enfim, né? exato. E aí nessa experiência foi uma primeira experiência sem registro em carteira, né? Eu acredito que foi um período de 6 meses a 8 meses, aí não foi algo tão duradouro. E como eu já estava ali prestes a iniciar a graduação, foi onde eu falei assim, agora eu preciso de algo que seja fixo, né? Porque eu preciso custear essa graduação, né? Custo que custar, né? Eu sei, vamos que vamos. E aí acho que logo em seguida, né? Comecei a mandar uma série de currículos, né? Ainda como eu morava com os meus pais, né? Morava ainda em São Miguel Paulista, é, eu fiz uma entrevista num centro de formação de condutores, né? Que foi, acho que, a minha primeira experiência registrada, né? Que é conhecido como CFCA, que muita gente, antes de tirar sua primeira habilitação, precisa passar por esse período aí de conhecimento, né? Que é algo também Uau. totalmente oposto do que eu faço hoje, vamos dizer assim. Aham. Lá, né? Uhum. Lá iniciei como recepcionista, né, que acho que Uau. por não ter uma formação ainda, apenas estava com o ensino médio concluído, iniciei essa primeira experiência como recepcionista, porém, até realmente reforçando o quanto toda a nossa experiência anterior ela é válida, aquele curso de informática, aquele curso de web designer, de designer gráfico, tudo aquilo foi útil para que eu pudesse me sobressair, né, dentro desse CFC, onde eu pude fazer o primeiro site deles, né, que até então eles não tinham, né. Eu era um recepcionista, só que eu era um recepcionista ali com vantagens, né. Eu acho que eu É, tinha alguns conhecimentos que me favoreceram. verdade. E aí eu pude propor Gente. para eles, né? Fizemos um primeiro site, eu acho que era, inclusive era uma das coisas novas, né? Eu acho que assim, para hoje a gente está nesse mundo que tudo tem site, mas naquela época quase nada tinha site, assim, era uma fortuna você contratar um profissional que fizesse um site, que desenvolvesse um site. E hoje a gente tem para tudo, né? A gente vai Verdade, na padaria tem, a gente vai em tal lugar, também tem. verdade, verdade. Essa experiência, assim como a outra, né, as outras, né, tanto iniciando ali como um estagiário no ensino médio, passando pela experiência na locadora, e aí também tive essa experiência de quase 1 ano e meio trabalhando nesse CFC. Acho que foi um bom período, né, acho que foi o meu primeiro período estudando e trabalhando ao mesmo tempo, né, que eu já tinha ingressado ao ensino superior, e era uma loucura, que era sair do trabalho e correndo para a faculdade, né? Uhum. É o período mais louco, acho que de um jovem é esse daí, né? Que é estudar e trabalhar, e aí a gente fica, aonde que dorme? Qual é a hora que a gente Exato, se diverte, né? Não tem, exato, exato. mas vale a pena. Exatamente. Fala para eles, ô Fábio, que vale super a pena. Vale, com certeza eu acho que, sem sombra de dúvidas, assim, acho que toda essa jornada, toda essa luta, ela chega, não é que a gente precisa lutar para chegar no final dela, né? Mas eu acho que, assim, com o tempo a gente percebe o quanto essa jornada ela é valiosa e o quanto a gente aprende, né? Até mesmo com as coisas ruins, tipo, dormir no ônibus, passar do ponto, e assim por diante. Eu achei que era só comigo que tinha acontecido. Não, aconteceram algumas vezes, inclusive, né? Meus pais até falavam, Fábio, coloca o despertador no celular. E se você dormir, pelo menos você não vai parar tão longe. Bom, muito bom. Gente, que vida, que período, né, Que Fábio? vida. Com certeza, né? Era uma distância, né? Querendo ou não, assim, mesmo morando em São Miguel, eu estudava na Zona Norte, né? Eu estudava ali na Vila Maria. E aí tinha Uau. uma jornada ali, né? Porque ou eu ia até o Belém, e do Belém eu ia para Vila Maria, ou às vezes, né, tipo, com a correria, assim, saía do trabalho, sei lá, provavelmente assim, por volta das 6h30, mais ou menos, tinha que chegar às 7, 7h30, e aí tinha que correr. Era uma boa É isso jornada. mesmo, é isso mesmo. E olha lá, né? E segunda, a Exato. sexta, não tem chororô, não.
Tem que Não tem ir, chororô. porque é para o futuro, né? Pensando exatamente nesse futuro. Exato, exato. E aí acho que depois, né, acho que quase desse 1 ano e meio, aconteceram algumas coisas dentro do CFC, assim, acho que foram muito válidas, mas como tudo que se inicia, tudo tem um fim também, né? E acho que ali minha jornada, por volta desse 1 ano e meio, quase 2 anos trabalhando para esse CFC, eu já não estava com o período da faculdade, cada mês que passa, ou melhor, a cada semestre que passa, ele aumenta o valor da graduação, e, consequentemente, aonde eu estava trabalhando, que para mim era maravilhoso inicialmente, já não era mais tão bom assim, né? Porque, basicamente, eu trabalhava para ganhar exatamente o que eu teria que pagar para a faculdade. E os meus pais conseguiram ainda me ajudar com os custos de condução, às vezes alimentação. Porém, era um processo muito difícil, né? Porque de todo momento eu não queria só depender deles, né? Eu Uhum. precisava ter algo que ganhasse mais. E de lá nesse CFC, basicamente eu trabalhava ali de domingo a domingo, ganhando o útil para poder custear a faculdade e ainda assim, em paralelo, ter que fazer os trabalhos, entregar, estudar para a prova e assim por diante. É isso mesmo. É, um caso engraçado, tá? Acho que nesse mesmo período aí, É. dentro de casa, assim, morando com os meus pais, eu pouquíssimas vezes tinha ali espaço para estudar, né? Às vezes meu pai estava na sala, minha mãe na cozinha, minha irmã no quarto, é, e aí acabava não tendo um lugar para conseguir concentrar. Aí o que eu fazia? Pegava o livro, pegava o caderno, entrava dentro do carro do meu pai e ficava lá algumas horas estudando para conseguir dar uma desligada ali, porque senão, assim, Uau! por causa do barulho, por causa, assim, das coisas dos afazeres, você acaba, sabe, perdendo atenção com outras coisas. E eu falava, Fábio, você precisa, então vai lá. E eu ficava algumas horas dentro do carro ali, abria os vidros, né, para não esquentar tanto, e ficava É, algumas horinhas ali para poder estudar, né? Acho que é um ponto bacana, e acho que, assim, que às vezes a gente se desafiar, né? E acho que ali para mim era o meu desafio de eu comigo mesmo, não era ninguém falando ou ninguém tendo que me instruir alguma coisa. Acho que existem coisas que a gente aprende com a prática ali e fala, meu, eu preciso disso, então vamos lá. é nesse sentido, você com você mesmo, porque quando nós estamos em casa, o que mais tem são situações, fatores que vão te distrair. É telefone que toca, é campainha que toca, é a televisão, né? Porque eu acredito que a gente não vai falar para o outro que convive, né, conosco, olha, desliga aí, né? Então, eu acho que ele também tem o direito de estar ali assistindo, mas, nossa, esse jeito aí de você achar um meio de se concentrar para estudar, nossa, é realmente aquela frase que você viu, aquela publicidade lá, né? Aquela Tem- propaganda Quem lá quer, que você quem viu. quer arruma um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Porque eu poderia usar como desculpa, tipo, ah, não, eles estão estudando, ah, eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho É, isso. Mas nada mais seria do que desculpas para falar, ah, eu não consegui porque foi isso, sabe? E, de novo, acho que essa frase ela vai percorrer vários momentos aí que você vai ver mais para frente. uau, nossa, e para mim essa já é a mensagem que você deixa para esses Ah, que jovens. Eu bom, né? adorei, eu adorei. Não, mas fala, pode falar, fica à vontade. A gente quer saber mais. O que mais que aconteceu aí na sua vida aí? E aí, né, acho que nesse período, mesmo sem ter uma outra coisa, né, inclusive eu recomendo, não façam isso, tá? Talvez, talvez eu fui um pouco ansioso demais. Deu certo. Porém, É, assim, antes de eu arrumar um outro emprego, eu pedi as contas do CFC, né, mesmo tendo ali que custear a faculdade. sim. Falei, vamos lá, né? Vamos ver que o destino nos aguarda, porque eu não posso Uhum. ficar de braços cruzados esperando algo cair do céu. Eu preciso dar um Verdade. jeito. Eu lembro que quando eu pedi para sair, né, eles tentaram fazer algumas propostas para poder ajustar o valor, mas ainda assim seria abaixo daquilo que eu estaria pagando na graduação na época, né? É. E aí, eu lembro que na época foi um chororô, assim, eu gostava muito da minha gestora, tive pessoas que sempre me apoiaram muito, né, e acreditavam no meu trabalho, que acho que essa é a parte mais legal, assim, que conforme a gente vai crescendo e quando as pessoas veem a nossa jornada de crescimento, é muito legal ver o quanto é gratificante, né, e aí eu É. sei que eu lembro até hoje que eu na porta, assim, do CFC me despedindo e chorando,
horas e horas ali chorando para Primeiro poder me emprego. despedir, né? Primeiro Ah, emprego e tal, né? É um aperto no coração gigante. Porém, sim. a experiência foi válida, mas precisava realmente, sim. Acho que tinha ali um objetivo muito claro em mente, que é, era muito bom. Eu aprendi e eu sabia fazer tudo o que era necessário para estar ali, para ser o melhor CFC de todos. Porém, eu sabia que o meu crescimento ele dependia de eu me esforçar um pouquinho mais, né? E aí, após pedir eu lembro que acho que o período de pedir as contas, né? Eu devo ter ficado aí em torno de 2 a 3 meses desempregado, né? E ali os boletos surgindo, né? A faculdade não para. Tinha que estudar, É. e aí eu aproveitei esses 3 meses para fazer aquilo, adiantar aquilo que eu sabia que teria que ter sido entregue no final de semestre, né? É, e até que um amigo meu, por Facebook mesmo, ele trabalhava numa contabilidade que também fica em São Miguel Paulista. Assim, o CFC para esse outro lugar era tipo assim, questão de, sei lá, ah, era quase uma distância aí de uns 10 pontos de ônibus, assim, de um lugar para outro. Assim, é bem interessante esse lugar. Legal. Ainda E próximo da sua residência. Ah, que legal. ainda muito próximo. Assim, eu saí da escola do ensino médio, do estágio, fui para o CFC, que também é em São Miguel, e o próximo meu trabalho, né, o próximo trabalho que viria a seguir, também era em São Miguel Paulista, né? Os três ali eram mais próximos de casa, Que legal. facilitou muito, Oh, né? Muito, muito, muito. E aí legal. esse amigo falou assim, olha, onde eu trabalho, né, eles estão com uma vaga, né, para a área de coordenador de marketing. E como eu sei que você está estudando na área de propaganda, você poderia tentar, né? E aí eu fiquei um pouco assustado, porque assim, eu estava no meu segundo ano da faculdade, tentando uma vaga para coordenador de marketing, né? Que basicamente assim, é um desafio muito além daquilo que eu tinha, né? Porém, eu falo que acho que como todo conhecimento é válido, né? Coisas que iriam me possibilitar competir, né? Entrar nessa vaga e participar desse processo é porque eu já mexi com Photoshop, com Illustrator, com InDesign, que são ferramentas fundamentais para essa área, né? Que foram coisas que eu aprendi no curso de informática, coisas que eu aprendi no curso de design gráfico, de manutenção de computadores. Todo esse conhecimento que até então, assim, para mim lá eu fazia porque eu gostava. E até então, todos esses conhecimentos eles foram válidos para esse momento aí. Porém, né, após fazer a entrevista, que acho que inclusive na entrevista foi uma das coisas que eu fiquei até assustado, assim. É, esse meu amigo, ele conhecia os donos dessa contabilidade, né? Que Uhum, é uma das uhum. coisas que eu não faço ideia, até então não fazia ideia nenhuma, né? É uma área totalmente diferente daquilo que eu vinha estudando, né? Já um determinado período. Exato. E aí é, fiz o processo seletivo e ele falou, Fá, você não foi aprovado. E aí na hora se dá um Ah, choque, né? Ele falou assim, porque a pessoa que está vindo para essa área, ela já tem uma formação, ela já tem experiência na área, e por isso a gente não consegue te encaixar nesta vaga. Porém, a gente tem uma outra vaga e a gente queria saber se surgiu. você topa, né? E eu falei assim, lógico, né? O que precisa fazer, o que precisa ter de conhecimento para exercer essa função, né? Uhum. Você tem uma vaga de expedição. Até então eu não fazia ideia o que fazia um profissional de expedição, que é um profissional que dentro da contabilidade ele é quem recebe e despacha todos os documentos, né? É uma função até um tanto importante, porque todos os registros feitos em cartório, todas É. a documentação que as empresas costumam ter em registro em cartório, quem faz é o departamento de expedição. E é até E bom aí, você colocar isso, porque quando esse jovem passar por um processo seletivo que a vaga seja de expedição, para ele não achar assim, sabe, para ele não menosprezar, achar que, poxa, mas eu vou ser isso daí? Não tem nada a ver com aquilo que eu desejo ser no futuro, né? Então, é muito exato, importante o exato, que você está falando, viu? exato. E assim, de imediato, né, como eu precisava custear a faculdade, eu falei assim, com certeza, né, vamos lá. Aí passei com outros gestores, né, fiz um outro processo seletivo, onde fui aprovado. E aí, provavelmente, acho que esse período, né, fiquei 3 meses parado, e aí, logo em seguida, após esse segundo processo seletivo, consegui essa vaga, né?
Foi uma experiência super nova para mim. Acho que assim, para quem estava ali acostumado, né, a trabalhar com a área de recepção, para quem estava acostumado a agendar aulas de alunos para o CFC, foi uma experiência onde eu tinha que ter uma semana programada, né, segunda a sexta. Eu sabia que segunda-feira era dia de cartório, terça-feira era dia de registro, quarta-feira era dia de financeiro, e tinha coisas diferentes daquilo que eu estava acostumado a fazer. Mas assim, foi uma experiência fascinante, assim, acho que foi bem bacana. Que legal. E, né, com paralelo também, né, a faculdade acontecendo ali, ó. Não parava, né, os estudos, eu lembro que a contabilidade, ela tinha uma carga horária um pouquinho maior do que o CFC antes, né, e aí eu já saía, assim, pegava o ônibus direto, não conseguia nem passar em casa, ia direto para a faculdade, para poder chegar a tempo das aulas, né. E uma Sim. curiosidade, assim, que até, às vezes dentro da faculdade, às vezes eu chamava muita atenção das pessoas, né, do meu grupo, que eu falava, gente, enquanto vocês conseguirem chegar mais cedo, vai pegando conteúdo, né, e quando eu Isso. chegar, depois eu tento entrar na mesma página, né, tento buscar esse conteúdo. Porém, eu acabava sempre chegando depois deles, mas mesmo assim conseguia muito rápido me manter ali próximo, né, no quintal, e muitas vezes eles vinham, Uau. Fábio, o que que você fazer? Eu falei, gente, mas você estava aqui antes. Vamos lá, né? Vamos correr atrás, não dá para ficar É. parado, né? E eu acabava Você, sendo um pouquinho chato aí. eu aproveito até para trazer uma pergunta que, assim, bem em paralelo, mas você acredita que uma atitude como esta, de tudo bem que às vezes também é o seu perfil de pegar as coisas mais rápido, né? Mas atitudes essas feitas, né, em grupo e com essas pessoas que pedem a sua ajuda, você acha que elas de fato escolheram a profissão certa, correta? Ou você acha que, sei lá, ali elas só precisavam se formar de verdade e acabou escolhendo esse curso e não sei. Às vezes eu não sei se as pessoas estão indo acertando, se elas, né? Eu não sei. Pode ser bem sincero assim. Eu não sei. Uma coisa que dá para perceber, existem muitas pessoas que muitas vezes estão lá apenas em busca de um papel, né? Que querendo ou não, o diploma. É, que, ok, eu acho que assim, cada um sabe as suas escolhas que são feitas para isso. E existem pessoas que estão lá realmente com a intenção de aprender algo novo, para que isso seja útil para a vida, né? No sentido da carreira profissional, da jornada profissional. Uhum. Com certeza, assim, eu lembro que em minha graduação, quando eu iniciei, tinha uma turma provavelmente de 80 alunos. E quando eu vim concluir a graduação, esses 80 alunos, eles se tornaram 20 de duas turmas que se somaram. Ou Uau. seja, nesse período de 4 anos, a quantidade de pessoas que foram desistindo ao meio do caminho é gigantesco. E eu acho que existem inúmeros fatores, né? Algumas mudaram de área, outras de repente não conseguiram custear os estudos, algumas acabaram trocando de curso, né, nesse meio do caminho, e, e também tiveram aquelas que não tinham interesse em estudar. Isso acontece. Eu acho que assim, a graduação ela é uma escolha difícil, ela não é uma tarefa fácil, né? Porém, o que posso dizer aí por experiência própria, acho que ela nos abre portas e janelas, né? E eu até coloco as janelas juntos, porque muitas vezes no período ali desempregado eu tinha um dilema que falava, essa vida nos fecha portas, pule a janela, né? Porque a gente não pode Gostei, se colocar, gostei. né? A gente não pode se colocar nesse ponto de, a porta está fechada, então eu vou desistir por aqui, né? Cara, Adorei, tem janela adorei. por aí, né? E Muito acho que isso bom. sempre foi muito Entendi. útil ali né? De eu parar e pensar e falar, poxa, se uma coisa não tá dando certo, vamos tentar seguir um outro caminho, né? Porque só desistir é o mais fácil, né? Eu acho que É, desistir, com certeza, ele sempre vai ser a opção mais fácil. Mas por que não tentar uma outra oportunidade, né? Tentar de uma outra forma? E acho que é de novo aquela mesma frase do início, né? Quem quer arruma um jeito e quem não quer arruma uma desculpa. nossa, você super respondeu a minha pergunta. Acho que você foi até além, né? Que Mas eu bom. acho muito importante o que você colocou.
todas as informações. Mas eu não quero me prolongar aqui, eu quero que você continue nessa sua trajetória aí profissional, nos contando aí, compartilhando, por favor. Vamos lá. Que tem história. Oba! E aí, né, ainda, né, após iniciar essa jornada dentro da contabilidade, é, depois de 6 meses, né, eu tive uma proposta dentro da contabilidade para uma outra área, né, que era uma área que ganharia um pouquinho mais, né, e teria outras funções, né, que eu também não conhecia ainda muito bem. De imediato, eu falei assim, com certeza, vai me dar um respiro melhor no sentido das finanças, eu vou conseguir ajudar em casa ali nas despesas, né? Porque período de graduação você acaba ali precisando de impressão, internet, são tantas coisas que me ajudou, né? E sempre tem pai, tem a mãe que acaba nos auxiliando, né? E quando eu passei a ganhar um pouquinho mais, foi o momento onde eu falei, acho que agora é o momento de começar a já retribuir, porque é necessário, né? Não tem porque a gente falar, eu estou aí me esforçando, tudo que tem é só para mim. Eu acho que quando a gente pensa nesse momento dessa forma, a gente acaba tirando ali nossa boa sorte de continuar, né? Legal. Eu passei a ficar responsável por escolas fundamentais e estaduais, né? Geralmente todas as escolas elas costumam ter uma verba que é disponibilizada, se não me engano, pelo governo, onde toda a parte contábil e a parte tributária que são feitas nas escolas, elas são feitas por algumas contabilidades. E justamente essa onde eu trabalhava, né? Eles eram responsáveis por algumas escolas. E quando eu assumi essa nova função, saindo da expedição, eu assumi, né, em cuidar dessas novas escolas. E é só um detalhe importante aí, né? Eu não sou uma pessoa tão fanática com matemática, né? É uma das coisas que, assim, acho que em todas as matérias quais eu sempre acabava fugindo um pouquinho mais, era justamente a área da matemática. Olha E a só. contabilidade acabou me exigindo um pouquinho mais ali, né? E fácil não foi, literalmente, assim, eu acho que a gente tem coisas que a gente gosta e coisas que a gente não gosta. E acho que a matemática, ela com certeza, para mim, ela não é uma das minhas favoritas aí. E foi um grande desafio nesse período aí. A matemática, então, está na sua lista negra. Com certeza, sim. E Né? qual que é a Mas eu acho que matéria, assim, aproveitando, qual que é a matéria que você mais gosta, então? olha, eu vou dizer que eu tenho algumas, tá? Eu não consigo colocar talvez Ah, só uma. tá. Eu gosto muito de sociologia, que é uma das matérias assim, que Olha. também foi fundamental por ter escolhido a graduação. Eu amo educação artística, acho que é uma das coisas que fala muito com a profissão hoje em dia, Sim. né? Né, e a outra que acho que provavelmente também passou aí por essa régua aí de escolha de graduações, que era a graduação de História, que é uma das coisas que eu gosto muito da matéria de História. E acho que essas três, elas também eram possíveis escolhas ali, né, na área profissional. E com Legal. certeza ela já veio dessa parte da graduação, hein? E eu acredito que todas elas fazem parte da sua profissão hoje, né? Sim, A história tem que fazer parte da sua profissão, de com certa forma, né? certeza. Indiretamente, mas ela faz. Que Hum. legal! A artes não tem nem o que falar, né? Sobre artes. É verdade. Eu acho que a gente acaba vivenciando tudo que a gente aprende ali das artes, né? A gente acaba É, exercendo na profissão, com certeza. muito legal, muito legal. Mas conta mais, que eu estou gostando. Vamos lá. E aí, acho que esse período, né, esse desafio, vamos colocar dessa forma, porque não foi fácil mesmo, né? Eu lembro que aí, acho que teve um dia em específico que eu acho que é muito legal comentar, que eu tinha prova, né, isso na faculdade, assim, estava num período de fechamento da contabilidade, que geralmente todo final de mês é uma loucura. Se vocês conhecerem aí, ou se de repente alguém se interessar em entrar na área de contabilidade, geralmente tem um período ali do mês que vira uma loucura, todo mundo correndo, todo mundo se desafiando. Porém, que nem tu, faz parte da profissão, né? Sempre tem os momentos bons e os momentos ruins. E, E aí eu lembro um dia muito específico que eu saí da contabilidade, estava atrasado, era um dia de muita chuva. E eu, né, até então a gente vive em São Paulo, a gente sai de manhã, tá aquele sol lindo, maravilhoso, e à tarde a gente não sabe. E verdade. aí,
nesse meio do caminho, né, indo para a faculdade, como eu saía de um ônibus e pegava outro, nesse trajeto para ir de um ponto a outro, eu peguei uma baita de uma chuva que molhou tudo, tudo, tudo. Assim, eu posso dizer que a minha Material. meia, é, o material molhou tudo. Só que eu tinha prova e eu não tinha como falar, não vou, né? É prova. E eu lembro até hoje que acho que esse detalhe muito específico, eu cheguei na faculdade, assim, na sala de aula, e eu estava ensopado. Eu molhei a sala inteira porque estava pingando, pingando, pingando. E eu assim, é isso. É o que tem para hoje, vamos que vamos, né? E foi bem engraçado, assim, E de assim, novo, a frase tá aí, né? de novo a frase está aí, né? E acho que naquela ocasião, assim, hoje a gente consegue olhar com outros olhos, né? Naquele momento era um momento, acho que, de desespero, um momento de eu não sei o que eu vou fazer, um momento de será que eu paro por aqui, eu continuo? Só que acho que talvez a vontade ela era muito maior, né? E como Uhum. você disse, a frase estava ali, né? Quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. É. É, então, eu consegui fazer a prova, deu tudo certo. E aí, né, adiantando um pouquinho, acho que essa parte profissional, é, a contabilidade, apesar de ser um grande desafio, assim, eu fiquei em torno de um ano e pouquinho, mais ou menos, também na contabilidade. Antes da minha graduação, né, concluir, eu passei por mais 3 empresas diferentes, né, para poder tanto custear a faculdade, quanto também Uhum. sempre tentando, nesse paralelo, como eu já fazia mais de 2 anos estudando, eu pensei, eu preciso Uhum. entrar na minha área, né? Foi em uma dessas oportunidades onde eu comecei a me desafiar, né, a buscar vagas dentro da minha graduação, porque pensei, não faz Uhum. sentido eu só concluir para ter um diploma, sendo que eu passei 4 anos da minha vida estudando por uma coisa que eu não vou exercer, né? Eu sempre ficava pensando muito sobre isso, porque acontece, né, muitas vezes as pessoas ela está buscando essa graduação por precisar do diploma para conseguir oportunidades melhores, só que ela acaba não gostando do curso, ela não gosta muito de estudar e acaba não sendo muito funcional passar esses 4 anos dentro de uma sala de aula. Verdade, concordo, concordo. E na, E conseguir também um emprego assim, um estágio dentro do que você vem se formando também é desafio, né? Não sei, hoje eu acredito que esteja bem mais tranquilo. As empresas estão com portas abertas nesse sentido de buscar estagiários, mas antes eu acredito que era bem difícil, assim, sabe? Não só estudar, entrar na faculdade em si, mas também estagiar em uma empresa. Exato. Antigamente, a regulamentação que era feita sobre estágio, ela ainda era muito inicial, né? Eu acho que, assim, por mais que tinha uma quantidade muito grande de pessoas formandas, né? Mas Verdade, ainda assim não eram todos os cursos que tinha ali uma especialização para poder ter pessoas na área de estágios, né? verdade, concordo. É, e aí, é, e aí também nesse período, né, foi onde eu consegui o meu primeiro estágio, assim, esse estágio ele veio por uma oportunidade, assim, que eu posso dizer que é até um tanto engraçado, assim. Tem um filme chamado Sim, Senhor, super recomendo, assim, é um filme do Jim Carrey, né, e é uma Sim. comédia que você fala, nossa, não sei o que comédia tem a ver com a graduação, né. E é um Olha a filme, dica de né, filme. né, e tem um momento do filme que ele para na frente de um painel e ele começa, antigamente ele falava não para tudo na vida dele. E aí ele aprende de uma palestra que ele vai e ele passa a falar sim para tudo. E aí eu lembro a cena do filme, né, que ele tem um painel assim, onde tem vários cursos assim, e ele começa a se inscrever em todos os cursos, né? Ele vai tirando os post-its assim, vai se inscrevendo em tudo. E aí eu me identifico muito com essa cena, né? Porque desde antes, né, eu já fazia alguns cursos, sempre fui muito curseiro, vamos dizer assim, né, quase que um sobrenome, fui buscando várias experiências aí, né? Uhum. E aí me inscrevi num curso dentro da faculdade, né? Era um curso de designer gráfico, né? Ou melhor, era um curso de designer digital. E sem que eu soubesse, né, as pessoas que iniciaram esse curso, algumas delas, por já ter conhecimento na área de produção gráfica e na área de produção digital, tiveram uma oportunidade de estágio. Uhum. Coincidentemente, eu estava nesse curso, né? E eu Ah, consegui ganhar essa bolsa de estágio. que legal! Foi uma experiência assim, ótima, inclusive. Eita, que legal!
que acho que foi assim, foi a minha primeira experiência de entrar na área de que realmente do que eu estava estudando, né? E É, antes, um pouquinho antes dessa, né, de entrar nessa oportunidade de estágio, eu brinco até hoje que eu falo assim, eu vivenciei o que é a primeira área da propaganda, né? Porque antes de eu começar o estágio, eu era promotor de merchandising. E aí hoje, alguns anos já trabalhando na área, é basicamente um profissional do merchandising, e ele está ali na linha de frente do que a propaganda faz, né? A gente prepara todo o material e basicamente merchandising é o promotor que está no supermercado, é o repositor que está colocando o produto nas glândulas, são as pessoas que estão fazendo as interações entre os pontos de venda, nas lojas, nas vitrines, ou seja, é a primeira função antes de entrar, né, no meu primeiro estágio, eu exerci ali uma função de promotor, que para mim foi muito válida, né? Pode Fá, falar. eu também já passei por isso, então eu já fui da sua área também, é isso? Dá para se dizer que sim, porque eu acho que assim, não existe um publicitário sem um promotor. Então eu também sei um pouco da sua área. Nossa, e eu falo assim que basicamente de lá eu aprendi tantas coisas que bateram junto com o conteúdo da faculdade que eu falei assim, nossa, foi assim, foi uma experiência valiosíssima, né? E aí É, só seguindo, né, também essa questão do estágio, eu fiz um estágio durante 1 ano e meio, onde eu legal. tive uma bolsa de estudos da faculdade, que acho que assim foi o momento onde as coisas começaram a aliviar um pouquinho, né, na questão financeira, não era mais tão apertado estudar. Eu estava no meu penúltimo ano de graduação, e aí, Legal. aproveitando, né, essa folga, onde eu falo que tudo é sempre válido, só vem para somar, eu passei a fazer um curso de inglês, porque Olha, a minha graduação ela acaba exigindo isso, né? Ela tem um conteúdo que ou melhor, acho que hoje qualquer formação acaba sendo exigido, né? A gente tem um mundo aí tão globalizado, onde a gente consegue antigamente não tinha as graduações online, né? As graduações home office, trabalho home office. é, é, e hoje a gente vê o quanto é necessário ter um segundo idioma. é. E aí naquela época, né? Aproveitei essa folguinha aí, né? Poderia ali aproveitar esse dinheiro ali para ter um tênis do ano, um celular da moda, ou É. sair com os amigos no final de semana, mas eu falei assim, talvez vai ser necessário ter essa experiência a mais aí. E aí, É. né, eu saía do estágio, como a carga horária era reduzida, aí eu fazia estágio na Barra Funda, eu fazia o curso de inglês próximo na faculdade, que era na Vila Maria, né, na Zona Norte, e eu Olha, morava na Zona Leste, em São Miguel, ou seja, eu saía de manhã às 6 da manhã para ir para Barra Funda, da Barra Funda eu ia para a Zona Norte, da Zona Norte depois eu chegava em casa quase 1 hora da manhã todos nem os dias, conta, nem conta essa parte, Fá, nem conta, porque né? Que senão você é vai o fundo de cena, assustar. né? Você vai Exato, é assustar, eles verdade. não vão querer ir. Apesar que É hoje verdade. tem as graduações estão EAD, né? Então, Exato. dependendo do que eles forem escolher, nem vai precisar passar por essa situação de pega e chega só 1 da manhã. Ih! Exato. É, e de novo vem a frase: a gente de fato não teve desculpa, a gente quis, né? Exato, Se exato. formar, a gente. Então, eu não sei se hoje eu posso considerar que esses jovens estão de parabéns, eu não sei dizer ainda, sabe? Uhum, Porque uhum. não passaram e talvez nem vão passar o que a gente passou para se É verdade, formar, né? né? Não, mas legal, E conta não, aí. e nem Uber a gente tinha naquela época, né? Antigamente não existiam os aplicativos aí. Abafa o caso. Abafa esse É caso, verdade. porque assim era realmente, olha, não vamos falar. Eu quero fazer um outro vídeo com você para a gente falar desses detalhes assim que, olha, vai ficar para a história, de fato, da nossa história. É, Com certeza, com certeza. E aí eu sei que, enfim, a gente passou por muitas coisas, né? Eu acho que e hoje, né? Até já adiantando para os dias atuais, eu falo que olhar para trás hoje é um sentido de falar, poxa, eu passei por tudo isso. O mais fácil, como eu disse antes, né, seria o desistir, mas aqui estou, né? E acho que só tenho a agradecer mesmo as experiências ruins que nos ensinou muito e
com certeza vai servir daqui para frente ainda. Exato, exato. Ah, eu tô amando, eu tô amando. Eu tô amando. Agora você me diz assim, se nos dias atuais você trabalha em qual setor, assim, se você continua nesse setor aí de contabilidade, qual é o setor que hoje você trabalha? E também tenho muita certeza, mas vou fazer essa pergunta, se da sua formação, hoje você de fato é um publicitário, ou você está mudando, está fazendo transição, como que está a sua vida hoje? Acho que basicamente, né, acho que é uma das coisas que eu não comentei lá atrás, né, assim como tanto as áreas de administração e outras áreas de graduações, muitas vezes são profissões que acabam tendo um leque muito grande de profissões, né? No caso, publicidade e propaganda também tem esse leque gigantesco, né? Muitas pessoas geralmente têm aquela dúvida sobre as áreas que acabam sendo iguais em algumas coisas, né? Por exemplo, a área de marketing, a área de administração e publicidade são áreas muito próximas. E aí, contra ali um fundinho de cena, o que é cada coisa, né? Legal. Geralmente eu falo que o marketing, né? O marketing a gente acaba definindo ele pelos 4 P's, né? Que a gente fala que é o P de produto, preço, praça e promoção. E a publicidade e propaganda, ele não mexe nos outros P's, que são uma área voltada mais para a área de marketing. Que acho que é uma das coisas que geralmente as pessoas ficam nessa dúvida na hora de escolher a graduação e falar, será que eu faço marketing ou será que eu faço propaganda? E aí, né, contando aí quase que um fundo de cena sobre isso, né? É, É, é. é interessante que assim, a graduação em marketing, ela geralmente leva 2 anos. E a graduação em propaganda, ela leva 4 anos. E você fala, ué, mas você só mexe no produto. E mesmo assim, são 4 anos e não 2. É meio doido isso, né? Você fala, poxa, por que isso, né? Isso. E aí, quando vem essa questão do leque, né? Ele é tão grande de ter tantas coisas, né? A área de propaganda, a gente mexe geralmente dentro de uma agência ou dentro de uma empresa, ela costuma ter a área de atendimento, a área de planejamento, a área de mídia, a área de criação, a área de RTV, e são muitas áreas que se fala, poxa, mas como assim, né? E aí por Muita isso tem coisa. essa necessidade de se expandir um pouquinho mais, né? Além do marketing, né? E não significa que o marketing não aprende um pouco disso. A única diferença é que a formação deles é muito mais específica e geralmente ela acaba sendo muito mais voltada para empresas, né? Para a área mais voltada para quem de repente são para o meio corporativo e não para a área de agências, para a área de estúdio. E a propaganda ela acaba tendo uma vertente que ela acaba trazendo as pessoas muito mais para esse mundo da propaganda, revistas para poder trabalhar com a parte de editorial, né? E geralmente um profissional de marketing dentro das empresas são quando eles contratam as agências para atuar junto com as empresas, né? E aí por isso que talvez acaba tendo essas diferenciações aí. Opa, agora você me traz uma curiosidade aqui pessoal mesmo. O publicidade e propaganda faz conteúdos para publicação junto ali com a arte visual, né? Que eu digo. Sim, sim. Dentro dessas ramificações, né, da propaganda, geralmente também tem a área de conteúdo, a área que tem os redatores, né, Ah, que aí acho que ele vai descendo um pouquinho mais, né, é, tanto do atendimento quanto na parte de criação, dizendo até um pouco da minha mesmo, né, que é a área diretamente hoje. Eu trabalho como diretor de arte, porém não deixo a profissão como publicitário de lado, né, vamos dizer que ela só se soma, né, vamos dizer assim, se a formação ela seria vamos dizer assim, uma armadura, a denominação de diretor de arte ela acaba sendo um acessório a mais, né? Ela acaba integrando esse chapéu de publicitário. que É, legal. dentro, né, vamos dizer, assim, dentro da área, né, dentro dessa área de criação, geralmente eles acabam também dividindo, né, com times de conteúdo que são voltados para fazer conteúdos para sites, para blogs, redes sociais, né. Geralmente tem áreas muito mais voltadas nessa ramificação, né. Hum, E aí eu entendi. acho que uma coisa legal e curiosa da propaganda geralmente as pessoas falam assim, nossa, mas você vai vender um produto que não é bom.
E aí quando a gente se depara com esse dilema, né? É. E aí todo mundo fala, né? E agora o que que você vai fazer? Mas, nossa, o produto é bom, ou ele não é bom, é o tão bom assim. E aí eu falo que justamente a nossa função é fazer a publicidade do produto, independente se ele é bom ou não. E a responsabilidade de fazer com que ele se torne um produto melhor é do marketing. E aí é onde a gente acaba tirando a nossa responsabilidade de que a gente vai divulgar aquilo que ele é feito, de como ele é. E a gente vai, muitas vezes, falar o melhor do que ele tem, sabe? Tipo, o pior você acaba descobrindo. É. Fica aí o spoiler, né? Porém, a nossa função não é chegar lá e falar, ah, esse é um péssimo produto. Não, isso aí geralmente, até hoje, né, com as novas funções na área digital que acabam surgindo, né, são os profissionais de BI, os profissionais de mídia, eles muitas vezes pegam esses dados, né, quando as pessoas comentam no Facebook da marca, comentam no Twitter da marca, né, Uhum, eles uhum, pegam essas informações e eles trabalham em cima do produto para melhorar. Porque uhum. é aquela ideia de melhoria sempre, né? Tipo, muitas das marcas hoje, ela passa por esse processo de ouvir o consumidor, trazer esse feedback e melhorar o produto, né? E aí tá, assim que ele for melhorado, para a gente ainda só melhora, né? Porque aí sim a gente pode fazer a propaganda com todo orgulho de falar, nossa, é um produto legal, é um produto bom, e a gente já não tem mais aquele medo. Muito, adorei essa sua explicação aí, né? Você envolveu três lados aí, né? Então, marketing, a publicidade e a propaganda. Olha, esse Sim. seu exemplo foi ótimo, assim. Deu para super entender agora. Sim. E acho que até pegando também desses outros P's, né? Quando a gente fala de produto, ele geralmente vem para a área de designer de produto, para a área de logística, que Hum, é, ou melhor, a área, acho que designer de produto geralmente acaba sendo muito, né? Que é o produto, o preço, aí vem na parte de finanças, na parte de administração, a parte também de logística, né? Que acaba envolvendo com questão de preços. Produto é a área de propaganda, né? Como ele vai ser divulgado, seja nas redes sociais, site, e-mail marketing, toda a parte de conteúdo, né, até mesmo embalagem. E a praça, geralmente, é muito focado para a área de logística, né, que é onde o produto ele vai ser veiculado, de que forma que ele vai chegar no consumidor. Por isso que eu falo que é uma área muito abrangente, né, porque são é. 4 P's do marketing, mas cada um deles vai ter uma área de graduação diferente para tomar conta, né? E aí acho que é onde o momento que a gente fala, poxa, por isso é válido tantas profissões, né? E a gente nunca pode falar, ah, porque a minha é melhor do que o outro, porque ninguém consegue trabalhar sozinho. Verdade. É um integrando o outro, na verdade. Ah, Exato. adorei, adorei. Mas me conta agora, aquele jovem que escolher trabalhar com publicidade e propaganda, me diz qual que é a real, assim, do dia a dia que ele vai Uhum. trabalhar. Apesar que, assim, cada dia é diferente, eu tenho certeza. Isso em toda Exato. profissão, na nossa vida. Mas me fala assim, o que geralmente você faz no seu dia, então, do início ao fim dele? Eu acho que até essa colocação, né, de todos os dias a gente faz uma coisa diferente, eu acho que esse daí também foi um dos motivos a mais pela escolha da profissão, né? Acho que essa possibilidade de não trabalhar todos os dias fazendo sempre a mesma coisa rotineira, acho que propaganda é uma das coisas legais é isso. Porque um dia, de repente, você atua com um cliente, um dia você atua com outro, né? Mas vou começar pelo começo. Legal. Mesmo formado, né, com publicidade e propaganda, hoje eu atuo como diretor de arte, né? Basicamente é uma área que está muito próxima com a área de designer também, né? Que são pessoas voltadas para a área de designer. Conforme você vai o assistente de arte, e aí vem a área de diretor de arte. E aí vem sempre aquela pergunta, né? Mas o que um diretor de arte faz, né? Que eu acho que é sempre uma incógnita para qualquer pessoa. Porque a pessoa para e pensa, nossa, mas você com 30 anos, você já é diretor? E aí, e até inclusive é uma pergunta que as pessoas da área de RH às vezes ficam na dúvida, né? Ué, mas ele tem 9 anos de formação e experiência, e ele já é um diretor? Como assim, né? Que é uma coisa Boa. até muito doida, assim. E aí essa explicação, ela se dá que o nome, né, desde os anos 80 e os anos 90, todas as agências, né, e geralmente a área de propaganda, ela trabalhava em duplas, que costumam ser o diretor de arte, que é o diretor,
e o redator. O redator, ele sempre fica responsável ali por a produção de texto, a produção de conteúdo, tudo aquilo que sai naquelas frases bonitas, inclusive aquela frase do quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma uma desculpa, foi feito por um redator, quem foi lá, escreveu, pesquisou o conteúdo, e Legal. quem produz a arte, né, as Hum, referências artísticas e estéticas, é o diretor de arte. E não significa que ele tem uma função numa nomenclatura de empresa, ele não passa a ser um diretor. O nome de diretor de arte, ele passa a ser porque ele dirige a arte de que forma que ela vai ser trabalhada, né? A minha função hoje, né, vamos dizer assim, ao longo do meu dia, eu crio campanhas voltadas em todo o conteúdo que eu recebo do pessoal de planejamento, né? Ele tem toda ali uma jornada, né? Geralmente o cliente ele faz a solicitação de job, né, como a gente costuma falar, que nada mais é do que o trabalho do dia a dia. O atendimento recebe, entende essa demanda, ele passa para as áreas de mídia e para a área de criação, onde mídia vai entender, para onde que vai entrar essa campanha, né? Aí, se ela vai para o Facebook, se ela vai para a televisão, se ela vai para o jornal, para a revista. Conforme ele estrutura para onde é feito isso, volta essa informação para a gente, para a área de criação, onde é o momento onde a gente pode ali pirar, onde a gente consegue pegar ali algumas referências, onde a gente consegue entender o que o cliente precisa, né? Onde a gente acaba tendo muitas reuniões para entender qual vai ser a melhor forma de entregar, quem é o público. Só que geralmente já vem uma prévia, né? Uma sinopse dessas informações. E boa. aí, baseado no nosso conteúdo, né, na nossa formação nos conhecimentos que a gente tem, né, seja eles de 3D, de edição de imagem, de fotografia, ou até de produção audiovisual, a gente soma esses conhecimentos, né, prepara um material, né, esse material ele volta para o time de atendimento, onde faz a validação, muitas vezes para saber se está alinhado com aquilo que foi solicitado, e aí Uhum. sim vai para o cliente aprovar, né. Estando aprovado, ele volta para a agência, ainda assim, né? Antes dele ser veiculado, você também tem uma área que é a parte de finanças, onde entende qual foi a demanda, qual foi a estrutura que foi cobrada ou não, né? O que vai ser cobrado, o que não vai ser. Aí assim, né, sendo aprovado, ele vai para o time de mídia, que é responsável por os canais, né? Onde de repente vai os anúncios para Globo, para SBT, para Record, qual é o que vai para jornal, para qual vai para impresso, né? E ele já Olha, passou por toda essa demanda, né? E aí são muitas pessoas envolvidas, né? Nunca a gente fala assim, um publicitário ele nunca está sozinho, né? Ele está com um time gigantesco para que as coisas possam acontecer, assim. Parecido com um médico, vamos dizer assim, né? A gente até brinca que a gente fala que a gente está com bisturi, mas todas as outras coisas são os outros profissionais que estão ali sempre junto com a gente para que as coisas possam sair da melhor forma. com isso, eu posso dizer que, assim, é, só valorizar, tem que valorizar, porque tudo que a Isso. gente olha ali no final, porque nós, da sua profissão, nós só temos o resultado final. A gente não sabe com quantas pessoas que passou para ter este resultado. E a gente acha incrível e tal. Mas muitas das vezes a gente não tem essas noções. E foi muito importante você trazer, porque várias pessoas, eu nem sabia que tinha uma parte que vai para o mídia, vai para a galera do mídia. Eu nem sabia, eu imaginava que era Uhum. uma pessoa só, já faz tudo, já faz conteúdo, já escreve, entendeu? E Uhum. não, tem equipes para tudo, né? E um tem que conversar com o outro. A comunicação ela tem que ser muito clara e rápida, pelo que eu entendi, para que vocês possam entregar o melhor trabalho. É isso, né? É isso mesmo. Eu até coloco assim que geralmente é um processo, né? Que um vai sempre depender do outro, assim. A gente nunca fala assim, foi uma coisa que saiu da cabeça do Fábio e ele criou a partir dali, né? A gente sempre fala que 90% ele é inspiração, tudo aquilo que a gente obtém, né? Com cinema, teatro, Ah, conteúdo, a nossa vivência do dia a dia, os nossos hobbies. Conforme a ó, gente aprende com tudo isso, a gente ali, ó, vai estar se inspirando com essas coisas e quando a gente vai produzir um material, a gente transpira aquilo que a gente colheu de informação, né? E aí, de novo, eu volto para lá atrás. Aquele Fábio que fez curso de informática, curso de manutenção de computador, toda aquela bagagem, né, todos aqueles cursos, quando eu trago para o conteúdo, para o dia de hoje, eu falo, aquelas informações são necessárias, porque elas me dão bagagem para chegar e falar, olha,
desta vai ser a melhor forma, essa vai ser a melhor ferramenta, esse é o melhor caminho. Isso só melhora cada vez mais. Ai, que incrível, que incrível. É que eu não tenho essas habilidades aí de vocês, viu? Porque se eu tivesse, eu ia para esse lado aí, viu? Porque eu gostei. Negócio de arte é bem legal, né? O negócio final aí, que a gente, nem você falou de cinema e televisão, enfim, é bem legal, né? É ficar por trás de tudo isso, mas eu não tenho essas habilidades, não. Sim. E uma outra curiosidade muito legal, né? Acho que desde os anos 80, os anos 90, cresceu-se, né, uma imagem de que todo publicitário tem um glamour, né, por trás, que é uma profissão que muitas vezes ela é reconhecida por muitas premiações, né? Se eu não me engano, nacionalmente ele tem em torno de umas 4 a 5 premiações nacionais, Né? fora algumas premiações que são internacionais, né, onde você consegue ter campanhas que foram feitas para, seja para um chá, que foi feita para um refrigerante, essa campanha, dependente da finalidade que ela tem, ela pode entrar num festival, né? E Olha, muito parecido assim como um festival do cinema, né? Que a gente conhece como isso. o Oscar, que é o famoso premiação mundial. Na propaganda a gente tem o Festival de Cannes, que ele acontece basicamente na mesma Olha. cidade, né? Onde é feita a premiação do Festival de Cinema, e é onde os profissionais de propaganda eles se juntam, né? Para fazer algumas escolhas sobre as criações que foram feitas, campanhas que fazem mudanças na sociedade, né? E elas não são apenas campanhas por campanhas, né? Elas acabam sendo muito maior do que uma propaganda pode ser, assim. E é bem legal isso daí também. Olha só, adorei. Tem até Uhum. premiação. Muito chique, né? Ser Sim, sim. publicitário aí, olha que incrível. Mas me fale algo inusitado, assim, ó, que você já tenha vivido aí nessa sua jornada profissional, tá? Olha, eu vou trazer um inusitado aqui. Talvez eu acho que eu possa trazer até dois, tá? Tá. Mas vamos lá. Acho que o primeiro deles, é, vocês lembram que eu comentei, né? Trabalhava numa contabilidade. A minha primeira entrevista dentro de uma agência de publicidade e propaganda é, foi assim quando eu fui fazer a entrevista, a gestora, né? Ela perguntou: "Ah, você veio para a vaga de contabilidade?" E sem que ela nem sabia que eu tinha ido para uma vaga para a área de publicidade, né? E ela falou: "Se você veio para uma vaga de contabilidade?" Eu falei assim para ela: "Não, por quê?" Ela falou assim: "Ah, porque você veio de calça social, de camisa social." E até então eu não tinha entendido, né? E hoje, alguns anos depois, eu entendo que eles falam que tem o mood, né, publicitário, né? Que geralmente ele é uma camisa xadrez, é um look um pouco mais despojado, mas é sempre bom a gente ficar atento porque acho que vale da profissão, né? Cada profissão ali ela tem o seu visual específico e isso conta muito. Depois que você passa um tempo já trabalhando, aí você entende que é comum, né? Da profissão de todo mundo estar ali de uma camiseta básica, uma camiseta de um filme favorito, e isso faz parte da inspiração também, né? A forma onde a gente se inspira. Oh, gostei, hein? Gostei da vestimenta da galera aí, do publicitário aí, né? Ah, eu adorei. Não, mas essa foi inusitada mesmo, hein? Foi com a roupa errada, hein, Fábio? E não deu dentro essa, hein? E não deu muito certo para você, não. Mas você passou? Passou, né? Claro que você passou. É verdade. Legal. E qual que é o Não, eu outro? não, eu não Não, passei, eu não não passou. passei. Não passou. Como assim você não passou? Né? Nessa eu não passei. Eu Ah, passei em outra, né? Inclusive até uma um pouco melhor, mas nessa ocasião eu não passei. Por isso que é inusitado, né? Tipo, óbvio que não é só em questão da roupa, tem outros sim, fatores claro, também, né? Mas nessa claro. ocasião eu não passei. Mas valeu o toque dela, né? Valeu o toque. Valeu, valeu. As próximas já foi muito mais descolado, muito mais despojado aí. Muito bom, muito bom. Mas me conta o outro. Acho que uma outra, eu tinha pensado uma aqui, eu não sei se ela tem muito a ver, mas eu acho que ela Ah, é em relação ao currículo, tá? Eu acho que naquela época, ainda assim, o meu currículo, ele tinha aquele visual basicão, né? A coisa que a gente sabe que é o nome, endereço, e coisas que são muito tradicionais num currículo para qualquer empresa ou para qualquer área profissional. exato. Porém, a área da propaganda é uma das coisas que acaba também sendo um fator determinante, assim como a área de arquitetura, a área de design, são profissões que, por trabalhar muitas vezes com a parte visual e a parte gráfica, não adianta você só entregar o currículo.
porque ele tem ali suas qualificações, só que o profissional que vai te contratar, ele precisa conhecer um pouquinho mais. E naquela época eu também ainda não tinha os meus, né? Hoje, né, depois de alguns anos já formado, já trabalhando na área, eu tenho um portfólio, né, onde eu consigo colocar os meus Olha, trabalhos, toda a minha jornada profissional, ela vem descrita não só no currículo, né, e também acho que a questão inusitada é, naquela época eu tinha um currículo preto e branco, e hoje, basicamente, meu currículo, quando alguém olha, até uma criança acaba sendo, achar divertido o currículo, porque ele tem ali uns desenhinhos, ele tem que algumas legal. colorações, né, ele tem algumas brincadeiras visuais, que isso muda, né, na questão da profissão. E eu acho que são dois pontos que são muito importantes, né, seja a vestimenta ou seja a questão do currículo. Hoje eu entendo que faz toda a diferença para a profissão. Não, e outra, quando você fala aí que no seu currículo tem desenhos, tem as artes, poxa, você está falando de você mesmo fazendo a sua propaganda, Exato, não é? exato. Tem tudo Com a ver. certeza, com certeza. Com Ah, certeza. E eu acho que legal. é uma área que acho que a gente acaba naturalmente tendo que fazer isso, né? Quando a gente fala que a propaganda é a alma do negócio, literalmente a alma do publicitário ela precisa estar ali alinhada com aquilo Adorei. que ele vende de si mesmo, sabe? Precisa muito, tá assim. É isso, você falou tudo. Essa é a frase mesmo. Sim. Mas olha, você incentivou muito. Você já falou assim bastante coisa para o jovem e para o futuro dele. Mas, mesmo assim, eu gostaria de saber se você tem uma outra mensagem para deixar, sabe, para eles que de fato estão iniciando agora nesse mundo, né, profissional. Eu acho que assim, até não só aquela primeira frase do começo, né, de quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma uma desculpa, e também como referência ao filme, né, que é o Sim Senhor, que a gente se abre, acho que no momento que a gente sai ali do ensino médio, que a gente passa a não depender apenas dos pais, eu acho que o que é válido é falar sim para tudo, mas aquilo tudo que é voltado para a área do conhecimento. Tudo aquilo que a gente puder de aprender de novo, né? Até como curiosidade, eu fiz cursos para a área de pintura, fiz cursos de Olha, costura, que é uma coisa que não tem nada a ver com a área, fiz cursos voltados para artes plásticas, que são coisas que eu falo assim, todo conhecimento ele nunca vai ser jogado no lixo. Acho que independente sim. da área que você atue ou não, tudo que você puder aprender, ele sempre com certeza vai ser uma bagagem a mais para quando você chegar num lugar, você tiver melhores oportunidades, você tiver melhor visibilidade, porque normalmente quando alguém sai da faculdade, Uhum. provavelmente junto com ela sai uma média de 300 pessoas com a mesma formação. E o que vai te diferenciar de todo esse mercado competitivo, independente da área que você atue, são todas aquelas coisas que você carrega na sua jornada, né? São todos aqueles conhecimentos que são coisas a mais que você pode trazer nesse período aí de graduação e até mesmo fora dela. Nossa, ótima frase. Adorei. Entendeu, jovens? Super incentivo aí, hein? Só colocar na prática agora, né? Hum, Olha, Fá, já ficou super íntimo, né, Fá? Olha, né? Fá, muito, muito obrigada mais uma vez por sua participação no projeto Eu Sou. Eu desejo assim, ó, que a sua profissão ela contribua com muitas publicações e a comunicação também, que eu tenho certeza que tem bastante, que é uma forma, de forma positiva, sabe, para todas as pessoas desse mundo. E para você, caro jovem aprendiz, eu espero que este conteúdo possa te ajudar em sua escolha profissional e também em sua jornada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!